Salve, salve! E aí, gente? Vamos dar aí continuação aqui na parada de óptica geométrica? Bem, pessoal, na nossa aula anterior nós havíamos classificado os meios de propagação e fontes de luz. Agora nós vamos ver os princípios que a óptica geométrica obedece. Lembrando, né, na verdade colocando uma consideração aí, não é relembrando não, eu não havia dito isso ainda, a óptica geométrica, pessoal, também é chamada de teoria corpuscular. A óptica geométrica também é chamada de teoria corpuscular, pessoal. A ideia é imaginar que um raio de luz existem infinitas bolinhas de energia que se propagam de maneira, pessoal, contínua. Nós dizemos então a tal da teoria corpuscular, pessoal. Dentro dessa teoria corpuscular, a óptica geométrica, nós temos basicamente três princípios, pessoal. O princípio de propagação retilínea da luz, nós acreditamos na óptica geométrica que a luz se propaga em linha reta. Um pouquinho diferente de uma outra teoria que nós temos, que é a nossa última matéria anual, né, pessoal? Na verdade, semestral, no caso, né? Nossa última matéria que é ondulatória. Aqui nós acreditamos que a luz sempre se propaga em linha reta. E nós temos um enunciado, um princípio a ser estudado. Em meios homogêneos. Parou, gente. O que definimos como meio homogêneo? O meio homogêneo é aquele que não muda. Mas o que não muda nesse meio? Basicamente, três grandezas físicas: densidade, pressão e temperatura, gente. Consideramos que nesse meio cuja densidade, pressão e temperatura permanecem constantes, são os tais meios homogêneos e transparentes, né, pessoal? Aquele que a luz atravessa sem desvio perceptível a olho nu, a luz se propaga em linha reta. E aos nossos olhos, isso tem algumas evidências, algumas provas aí, pessoal. A primeira prova que nós vimos na aula anterior, quando eu desenhei uma fonte pontual e uma fonte extensa, foi o aparecimento, o surgimento de sombra e penumbra, pessoal. Isso é coisa que se vê no mundo real e a gente fez os desenhos aqui com os raios de luz em linha reta e vimos que existe essa prova. A sombra e a penumbra é uma evidência que a luz viaja em linha reta. Os eclipses também, pessoal. O eclipse, nós acreditamos então que os astros ali, Sol, Lua no meio e Terra na outra extremidade, temos o eclipse o quê? Solar, porque nós estamos na Terra sobre a sombra da Lua, então quem está nessa região na Terra sobre a sombra da Lua não vê o Sol, então graças à propagação retilínea. Mas lembra que se trocarmos a posição da Terra com a Lua, pessoal, a Lua vai ficar na região da sombra. Então nós, quando olharmos, pessoal, para a Lua, a gente vai ver uma escuridão total. Chamamos de eclipse lunar. Então é uma prova que a luz também, aos nossos olhos, se propaga em linha reta. Terceiro, pessoal, pouco cobrado, mas quando cai, pega a gente no contrapé. Ângulo visual. É aquilo que eu havia comentado com vocês na nossa primeira aula de óptica geométrica. Quando você olha um avião em pleno voo, você aqui no solo, olhando um avião em pleno voo, ele aparenta ser pequenininho. Porque os raios de luz, pessoal, que adentram aos nossos olhos, emitidos do avião, formam um ângulo muito pequeno quando estão distantes. Já quando esse avião ou você estão próximos um do outro, pessoal, o ângulo de visão aumenta. Então olha como funciona. Eu vou, assim como toda óptica geométrica, adotar um determinado objeto, gente, com uma seta. Então vamos imaginar um objeto qualquer com uma seta, tá? Eu nos outros faço uma vela para ficar bonitinho, mas se você não sabe desenhar, uma vela é um objeto. E aqui o observador, gente. Ó, o observador, por incrível que pareça, isso aqui parece um olho, tá? Um observador. Para que veja aquele objeto por inteiro, o ângulo visual é 1. E eu vou mostrar como que a gente descobre esse ângulo. Lembra que os dois raios que tangenciam os bordos do objeto são de suma importância, gente? Então esse objeto emite raios de luz que adentram aos nossos olhos. É graças a isso que você consegue visualizar um objeto. Então reparem que aqui nós formamos um determinado ângulo visual que eu vou chamar de alfa. 1.
Mas e se esse objeto for afastado, gente? Eu pegar aquele objeto e trazer ele mais longe. O mesmo objeto, o tamanho dele não muda, porém, aos nossos olhos, a situação não fica um pouquinho diferente, gente? Vou tentar fazer o objeto aqui do mesmo tamanho. Olha só agora os raios de luz, gente. Vou fazer em preto aqui para não confundir, tá? São emitidos pelo objeto e adentram nos olhos, a partir daquele ponto. Olha o ângulo visual agora, gente. O ângulo visual é um pouco menor. É o que eu vou chamar de alfa 2 aqui. Tá vendo, gente? Alfa 2. Então esse ângulo muda de acordo à distância que o objeto se encontra do observador. Mas isso se deve à propagação retilínea. Ó. Fizemos os raios de luz retilíneo. Onde cai bastante conta? Pinhole, pessoal. O tal do buraco de agulha. Uma câmara escura com orifício nada mais é do que um pinhole. Um buraquinho nessa câmara, pessoal. A gente imagina uma caixa totalmente escura. E nessa caixa a gente faz um pinhole, um buraco de agulha. Nessa outra face da caixa, a gente vai colocar um papel de seda, pessoal. O papel de seda vai servir como se fosse o filme das câmeras fotográficas. Não os digitais, lógico, né, gente? O filme das câmeras fotográficas antigas. Vai ser onde vai formar a imagem do objeto. Então eu fiz aqui o objeto, poderia ter feito uma seta, viu, gente? Sem problema nenhum. Vou até fazer ela aqui. É muito mais simples na hora que vocês desenharem. O objeto aqui, uma seta. E a altura desse objeto, vamos chamar de O. A altura do objeto, pessoal. Esse objeto vai emitir luz em todas as direções. Porém, só interessam aqueles raios que tangenciam os bordos do objeto. Opa, peraí. É o próprio objeto que vai emitir luz. Como que vai tangenciar os bordos de alguma coisa? Os bordos do orifício, pessoal. São dois raios. O objeto não é uma fonte extensa? Ó, um dos raios vai emitir e não vai adentrar na caixa, que só tem o orifício ali naquele pontinho preto. Mas o outro vai. Ó, depois eu vou descer o pontinho preto para ficar mais bonito o desenho, tá? Então a gente emite raio de luz aqui, toca na caixa. A parte de baixo também emite um raio de luz aqui que não adentra no orifício, mas emite outro que vai adentrar. Ó. Gerando, então, deixa eu mexer no orifício aqui para o desenho ficar mais bonitinho, né, gente? Ó o orifício aqui, ó. Então, esses dois raios adentraram pelo orifício, gerando lá naquele papel de seda uma imagem aqui, pessoal. Essa imagem é invertida. É assim que é a imagem no fundo dos nossos olhos, lá na retina, pessoal. A imagem gerada de um objeto externo nos nossos olhos, ou seja, lá na retina, é uma imagem invertida. Então nós temos aqui, vou tentar dar uma caprichadinha no desenho, dois triângulos. E o que vai acontecer com esses dois triângulos, pessoal? Mais uma vez, vamos fazer semelhança. A altura da imagem, vamos representar com a letra I. A altura da imagem, letra I. Posição, pessoal, do objeto ao orifício, a gente adota P, de position, lembra do inglês? Já a posição da imagem em relação ao orifício, nós chamamos de P', gente. E aí a gente usa regra de 3 de novo. Mesma ideia do que nós fizemos lá em sombra e penumbra. Lá em sombra devido a uma fonte pontiforme. Repara só, gente. A altura da imagem, esse cateto, está para a altura do objeto, esse cateto. Assim como a distância do orifício até a imagem pelinha está para a distância do orifício até o objeto O. A mesma relação aqui, a mesma regrinha de 3, pessoal.
I sobre O igual a menos P' sobre P. Marcos, eu posso usar outras letras? Pode, sem problema nenhum. Na maioria dos exercícios vão aparecer em outras letras, tá, gente? E assim nós fechamos o principal, o mais cobrado dos 3 princípios, pessoal. Porém, nós temos outros 2 teóricos aqui. O outro é a tal da independência da luz, gente. A independência da luz diz que o trajeto seguido pela luz independe do cruzamento dos raios. Então vamos imaginar aqui que eu tenha 2 canetinhas a laser, pessoal. Uma canetinha vermelha e uma canetinha verde, que são as mais comuns, né? Quando eu ligar essa canetinha vermelha, pessoal, vai emitir um feixe de luz, que nós imaginamos como um raio. A verde, a mesma coisa, um feixe de luz que nós imaginamos um raio. E se eu passar um raio de luz dentro do outro, não vai acontecer como acontece em Star Wars. Não vai ser um sabre de luz. Não vai acontecer um tush, tush. Não, gente. Aqui o raio de luz vai passar por dentro do outro sem sofrer desvio nenhum perceptível ao olho nu. Então, na óptica geométrica, os raios se cruzam, não mudando o trajeto, gente. Então vai acontecer o quê? Vai ficar passando um raio por dentro do outro e o trajeto seguido por ele não vai se alterar. O terceiro, reversibilidade da luz. Aqui é muito importante ter a noção de direção e sentido, gente. Quando eu observo, eu quero que vocês imaginem a seguinte situação, gente. Quando você está olhando nos olhos de uma pessoa. Quando você olha nos olhos de uma pessoa. Você só consegue visualizar os olhos dessa pessoa porque sai luz dos olhos dela e chegam até os nossos. É lógico, né, pessoal? Os olhos dela é uma fonte secundária, então sai da lâmpada, bate nos olhos, mas para o seu referencial é como se a luz dos olhos dela chegasse aos olhos seus. Mas a pessoa também, olhando para os seus olhos, vê a mesma situação. A luz saindo da lâmpada, batendo nos meus olhos e chegando até os olhos dela. Pessoal, o trajeto seguido pela luz dos olhos dela aos meus olhos tem um sentido. É o mesmo trajeto no sentido dos meus olhos aos olhos dessa pessoa. Então, independente do sentido, o trajeto é o mesmo. A luz saindo dessa parede aos meus olhos percorre um trajeto igual à luz dos meus olhos até essa parede. O trajeto é o mesmo, independente do sentido, galera. E assim a gente fecha os 3 princípios básicos de propagação da óptica geométrica, tá, gente? Da teoria corpuscular. Agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre fenômenos ópticos. São os fenômenos observados com a luz. O primeiro e mais importante, lógico, reflexão. Não mais importante, gente, mas um dos mais cobrados. A ideia de reflexão. Opa, tá vivo. E como a gente vai fazer isso? Fenômenos ópticos. Vamos imaginar um sistema óptico polido. Não só um espelho, gente, qualquer superfície polida. Qualquer superfície polida. Essa superfície pode ser perfeitamente lisa ou pode vir a ser rugosa, áspera. Então vai acontecer uma reflexão de maneira distinta. Reflexão da luz. E olha como vai acontecer, gente. Imaginemos aqui então na primeira situação, no primeiro exemplo que eu falei, um sistema óptico polido, perfeitamente liso, gente.
Pode ser considerado um espelho, mas nada impeça que eu pegue o capô do meu carro, pula, fica pulindo ele e ele ficar perfeitamente liso. E um sistema óptico já um pouquinho irregular, ó, com algumas ondulações, com alguma deformação, mas também polido. Não perfeitamente liso, mas polido, gente. A reflexão acontece de maneira distintas em ambas as superfícies, porém vão obedecer às mesmas leis. Nesta reflexão em que a superfície é polida, eu quero que vocês imaginem 3 raios de luz incidindo nessa superfície de maneira paralela. A mesma coisa aqui, serão 3 raios de luz incidentes. Olha a diferença peculiar. Se for uma superfície totalmente polida, totalmente lisa, pessoal, os raios refletidos vão sair de maneira paralela. Então, os raios incidentes, pessoal, incidem paralelos e refletem paralelos. Já na superfície rugosa, na superfície áspera, gente, o raio de luz incide paralelo, mas depois há uma perda de paralelismo. Os raios refletidos não são mais paralelos entre si. Assim, nós separamos as duas superfícies e as duas reflexões. Aqui, quando a superfície é lisa, totalmente polida, dizemos que aconteceu uma reflexão regular, ou também chamada de especular, tá, gente? Reflexão regular, ou também chamada de especular. Já quando há perda de paralelismo, dizemos que aconteceu uma reflexão difusa, gente. Uma reflexão difusa. O que difere uma outra, lógico, né, gente? É a superfície. Devido à irregularidade, acontece uma perda de paralelismo. E esta reflexão obedece 2 leis, pessoal. Ambas as reflexões obedecem 2 leis. Primeira lei, gente. Nós vamos pegar, para mostrar as leis, o desenho da reflexão regular, da especular, que é muito mais nítido a visualização dos raios de luz. Então vamos colocar aqui leis da reflexão. E essas leis vão ser obedecidas em espelhos planos, espelhos esféricos, tá? Leis da reflexão. É o fenômeno que rege os espelhos, pessoal. Então vamos imaginar aqui uma superfície polida, que pode ser um espelho, tá? Não necessariamente, mas eu coloquei um espelho para ficar mais bonitinho. Nós vamos jogar um único raio, porque se eu entender o comportamento de um único raio, eu vou entender o comportamento dos outros. Então eu vou jogar um raio aqui e esse raio tem um nome, gente. É o tal do raio incidente, o tal do RI, a abreviação RI, raio incidente. Toda vez que esse raio incidente tocar o sistema óptico, pessoal, a superfície, nós vamos ter que imaginar uma reta perpendicular à superfície. Essa reta é o que nós chamamos de reta normal. Gente, ela é uma linha imaginária. É uma linha imaginária, sempre formando 90 graus com a superfície. Lógico, esse raio de luz bate e acontece o que, pessoal? Reflexão. Marcos, por que a linha normal? Ela vai ser o nosso padrão de simetria, gente. A abreviação é RR. Ela vai ser o nosso padrão de simetria. Veja o que acontece da normal para cá. É a mesma coisa que acontece da normal para lá.
Devido ao princípio de reversibilidade da luz, pessoal, eu poderia ter jogado o raio de luz de lá para cá, bate e sai. É igual, então a normal serve como um parâmetro para nós, um referencial. E aquele RR, né, gente, abreviação de raio refletido. Primeira lei da reflexão. Primeira lei da reflexão, gente. O raio incidente, o RI, vamos lá, o raio incidente que nós abreviamos RI, a reta normal, que nós abreviamos só com N ali, reta normal, o N, e o raio refletido, abreviação RR, são coplanares, gente. Coplanares. Ou seja, esses três elementos estão contidos em um mesmo plano. Segunda lei, é onde a gente vai utilizar bastante em conta, diz que o ângulo de incidência, muita atenção agora porque dá normal, gente. O ângulo de incidência é entre o raio incidente e a normal. Este ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, que é entre o raio refletido e a normal. Esses ângulos sempre são iguais. Em alguns exercícios, ele não te dá o ângulo I, ele te dá o ângulo entre o raio e a superfície. Se ele te der o ângulo entre o raio e a superfície, você sabe que a normal sempre forma 90, vai ser 90 menos o ângulo que ele te dá, você tem o ângulo de incidência. Com o ângulo de incidência, você tem o reflexão, o ângulo de reflexão, porque ambos são iguais. Esta é a segunda lei da reflexão, gente. O ângulo de incidência I é igual ao ângulo de reflexão R. Então vamos lá. O ângulo de incidência e chapéu, né, gente? E chapéu é igual ao ângulo de reflexão R chapéu, tá, gente? Então, assim, a gente fecha essa aula, pessoal, com as leis da reflexão. Nas nossas próximas aulas, nós vamos aplicar essas leis, pessoal. Aonde? Espelho plano e espelho esférico. Até mais, gente. Grande abraço!